A Diocese de Porto Alegre-Castelo Branco engloba território do Alentejo, Ribatejo e Beira Baixa. Neste território eclesial, há cerca de 4 anos, o bispo Dom Antonino Dias já não passa despercebido junto dos cristãos. A empatia é notória. Para isso, contribuíram as visitas pastorais que realizou. Fomos descobrir esta diocese do interior do país. Já fiz a visita pastoral à diocese de uma ponta à outra e já estou na segunda volta das visitas pastorais e já não passo despercebido em qualquer lugar em que passo na diocese, sim, penso que sim. E há toda uma empatia, uma familiaridade que se vai criando nesta proximidade das visitas pastorais que eu acho que são muito importantes mesmo na dinâmica pastoral e na presença do bispo na diocese. No seu contacto com este povo, Dom Antonino Dias encontrou acolhimento, pessoas abertas à formação, disponíveis e comprometidas numa dinâmica de crescimento. Esta diocese implica parte do Alto Alentejo, parte da Beira Baixa e parte do Ribatejo. Tem território do distrito de Santarém, do distrito de Porto Alegre e do distrito de Castelo Branco. Portanto, a maneira de ser das pessoas é um bocadinho diferente. Mas no fundo há uma tradição cristã e há a fé cristã que está enraizada nestas pessoas, mesmo que às vezes a prática seja menos frequente e que as pessoas não frequentem tanto, mas há um fundo muito bom e aberto ao dom da fé e disposto a aceitar a palavra de Jesus Cristo com alegria. Apesar de englobar regiões distintas e maneiras diferenciadas de viver o Evangelho, Dom Antonino Dias não encontra razões para uma divisão da diocese. Não vejo que a divisão da diocese tenha cabimento nesta altura. Se fosse dividir como estão, dividir Castelo Branco e Porto Alegre. Não faz sentido. Até porque a diocese, no seu todo, tem 223 mil pessoas, não tem mais. É muito dispersa, com gente muito envelhecida, com pouca juventude, com as escolas e os jardins de infância a fecharem e a abrirem-se lares da terceira idade. Quer dizer, há todo um conjunto de circunstâncias que não aconselham. Numa região onde a desertificação é evidente e onde escasseia o tecido industrial, Dom Antonino Dias mostra-se preocupado com o futuro. É uma região do interior, nem está por demais definida por toda a gente, a desertificar-se, sem indústria que faça com que os jovens fiquem por cá, os fixe. Os jovens fogem, os poucos que há fogem daqui da zona. E se não se deita olhos a esta região, isto vai desaparecendo aos poucos. Dentre os 20 e tal concelhos que tem a diocese, 9 têm menos de 4 mil pessoas. E estas 4 mil pessoas são envelhecidas. Pouca juventude tem. A maior parte das escolas fecharam. Portanto, é uma situação que nos devia incomodar, né? Se queremos, de facto, que o interior não seja desertificado ou abandonado. Felizmente, a nossa diocese, com a criação de 5 arciprestados em vez de 12 ou 13 que existiam antigamente, permite, de facto, esbater um pouco estas grandes diferenças. Cada realidade que se vive num arciprestado, que abrange parte destas regiões, encontra respostas mais adequadas para os problemas que se vivem. Esta é uma situação. Aqui em Castelo Branco, eu costumo dizer que nós ainda estávamos num cantinho do céu. Até há um ano atrás. Há um ano atrás fecharam aí, sobretudo 2 grandes fábricas, que colocaram muita gente no desemprego. Portanto, o maior problema é o desemprego. Porque nós alimentos para ajudar as famílias ainda vamos tendo, o problema mesmo é as pessoas quererem trabalhar, terem as contas para pagar e não conseguirem. Portanto, essas 2 grandes empresas que fecharam, que encerraram, sim. Há um ano atrás, é que a partir daí é que as coisas começaram a ficar piores. Se desaparece a estrutura autárquica, ou quando desaparecer, que desaparecerá com certeza, mas quando desaparecer as pessoas sentir-se-ão menos seguras. Né? Vamos procurando que a Igreja permaneça presente e também de uma forma
que não será muito fácil, mas procuraremos estar sempre presente de uma forma próxima. É uma região que está desertificada. Os jovens saem à procura de emprego noutras regiões, ficam os pais, ficam os avós e, portanto, a taxa de envelhecimento da nossa região é muito elevada. É na ordem aqui no sítio de Porto Alegre Norte dos 65%, que é muito elevada relativamente à média nacional. Também é caracterizada, por essa mesma razão, pelo desemprego, que tem sido crescente. Para falar só do distrito de Porto Alegre, onde se fez sentir mais, embora em Castelo Branco isso também tenha acontecido, mas aqui em Porto Alegre quase todas as atividades económicas foram afetadas. O encerramento de algumas empresas na região colocou muitas pessoas no desemprego. Uma verdadeira chaga social, visto que estas unidades fabris eram o suporte económico de muitas famílias. A Robinson, também como a Finos, que é da indústria de lanifícios, era um suporte em termos económicos da nossa região. Eram atividades que já estavam instaladas em Porto Alegre ainda no final do século XIX e que muitas famílias viviam aqui da atividade que estas duas empresas desenvolviam. Com o encerramento de ambas, veio provocar de facto uma situação muito complexa. A Robinson chegou a empregar aqui 800 trabalhadores e chegava a dar trabalho a muitos espanhóis que vinham do outro lado da fronteira aqui trabalhar. Havia até uma comunidade aqui próxima da fronteira que vinham quase todos os homens trabalhar aqui para a Robinson. Isto até já no princípio do século XX. Ao longo do tempo, também com alguma modernização que foi acontecendo em termos dos equipamentos, foi baixando, mas havia cerca de 600 trabalhadores aqui na Robinson. Uma região votada ao abandono. Será que os políticos esqueceram o interior do país? Eu não sei se esqueceram, se é de propósito que não querem fazer nada, ou se não podem fazer nada. Não sei, não entro por aí também, mas vejo que dá pena ver o interior do país a ficar assim despovoado. Ficam os idosos, vêm os de fora, os filhos da terra, né? E os filhos dos idosos cá estão, vêm de quando em vez para animar as festas da aldeia, para assistir às associações que dão vida às próprias comunidades, que vão desaparecendo. Mas dá pena ver a situação assim. Mas é essa a realidade. Não... Perante esta realidade sombria, a Igreja Diocesana não abandona as pessoas e presta auxílio em várias áreas. Nós aqui na Cáritas organizamos os nossos serviços para dar uma resposta mais adequada em departamentos. Nós temos neste momento 5 departamentos organizados. Temos o Departamento de Ação Social, que não podia deixar de ser, e dentro do Departamento de Ação Social nós temos uma série de serviços que vamos prestando, que passam pelo acolhimento das pessoas, pelo atendimento, que não nos limitamos a atender as pessoas assim, dizer, olha, eu necessito de um apoio material para resolver o meu problema. Não, nós escutamos as pessoas, ajudamos-las com elas a construir um projeto de vida que as ajude também a sair da situação em questão, a encontrar algumas possíveis respostas e até construímos um plano de apoio para ajudar as pessoas, que pode passar, e neste momento passa muito também pela ajuda material. Querem dinheiro, querem bens, etc. Distribui roupas e calçado, não só material usado que também nos dão, mas também portanto, nós distribuímos tudo o que as pessoas precisarem. Se eu for a uma casa e houver necessidade de comprar um roupeiro ou um frigorífico, nós compramos esse roupeiro se justificar, lógico. Portanto, desde bens da casa, vestuário, calçado, alimentos cozinhados e não cozinhados, porque também temos a valência das cantinas sociais. Distribuímos, não somos nós que confeccionamos, mas distribuímos. Vamos à porta das pessoas entregar as refeições. E depois também, com participação, há casos em que não é na totalidade, rendas de casa, água, eletricidade, gás e medicamentos. Tivemos aqui um banco de livros que não tem sido muito alimentado porque os manuais escolares continuam a ser substituídos com muita regularidade e, portanto, de um ano para o outro, substituir os manuais escolares é sempre muito complicado, mas temos também distribuído alguns manuais escolares. Sobretudo no início do ano escolar, às famílias que nós apoiamos, nós tentamos sempre arranjar o máximo de material escolar.
e também livros. Ao longo do ano, ou porque houve uma transferência, ou porque precisam de um livro, nós temos livros, portanto, tudo o que é livros escolares, portanto, é para o ano escolar e pedem-se no início do ano, mas temos também outro banco de livros que as pessoas levam e trazem, conforme já leram, e depois é entregue a outras famílias, sim. As instituições da Igreja têm sido autênticos portos de abrigo para as pessoas mais fragilizadas da sociedade. Para muitas famílias isto é o que tem valido, porque nós sabemos que quem vive neste momento de apoios sociais, há casos em que o saldo é negativo, ou seja, pagam mais de renda de casa do que aquilo que recebem de apoio. Portanto, se não tivessem o nosso apoio, não poderiam fazer face, não é? Com saldo negativo não podem viver com muito pouco. Mas há famílias que têm saldo negativo, têm mais despesas do que receitas. E, portanto, é a Cáritas que está a suportar isso, sim. Às vezes pensamos assim, bom, já que é uma região desertificada, nas paróquias rurais pode não sentir-se tanto a necessidade de haver um grupo organizado que ajude aquela comunidade, que é uma comunidade envelhecida. Mas eu digo que sim, que é importante, de facto, que haja um grupo organizado, mesmo que seja um grupo de idosos, mas mais válidos, e que possam visitar os outros, e que possam... É que o problema da solidão é um problema terrível. E nós sentimos isso no acompanhamento que fazemos às famílias. A solidão mata. Há o contributo da paróquia, portanto, a comunidade cristã dá o seu contributo, portanto, através da paróquia, que depois chega à Cáritas. Pessoas particulares que fazem também dádivas, não só em produtos, mas também em dinheiro. E temos aqui, para fazer face aos apoios de renda de casa, pagamentos na água, na luz, no gás, temos o contributo da Câmara Municipal. E só com esse contributo é que é possível nós apoiarmos as famílias da forma como apoiamos. Se não tivéssemos o contributo da Câmara, não seria possível. Nós temos uma dimensão diocesana, mas há muitas pessoas que nos batem à porta e nunca deixamos ninguém por atender. Claro que os apoios que passarão e o encaminhamento muitas vezes passa pelas paróquias, se estiverem organizadas. Quando a paróquia não está organizada, nós não deixamos as pessoas ser resposta. E então, só aqui na sede da Cáritas, nós atendemos o ano passado 934 pessoas, dos quais 151 novos casos. Quer dizer, que o ano passado apareceram muitos novos casos de pessoas que vieram pela primeira vez. E estes casos são pessoas até que estão empregadas, mas que os rendimentos são tão baixos, que é necessário também uma ajuda. Hoje as pessoas batem-nos à porta pelas mais diversas razões. Às vezes até porque as famílias começaram a desestruturar-se. Os problemas vividos e que a crise arrastou levaram muitas famílias a ter problemas no seu seio e a desestruturarem-se essas famílias. Há muitas separações, há muitas crianças para que venham os pais, cada um para o seu lado. E esse é outro problema que nós temos que estar atentos e temos que ajudar as pessoas neste sentido. Para além dos problemas sociais, a Diocese de Porto Alegre Castelo Branco vive em dinâmica sinodal. É um desafio para os padres, mas também para os leigos. A nova compreensão da Igreja exige que o sínodo empenhe todo o povo cristão e os leigos têm correspondido. E os leigos correspondem. Muitos têm consciência de que a Igreja tem que ter outro rosto. E há de ter outro rosto também com eles. Até agora, podemos dizer, até ao Concílio Vaticano II, o rosto da Igreja era marcadamente clerical. Eram os padres que contavam, os padres e os bispos. Depois do Concílio Vaticano II, os leigos foram crescendo na consciência de que também são membros da Igreja de pleno direito e que há uma igualdade radical entre os diferentes membros da Igreja. E, nessa medida, podemos dizer que o rosto se vai mudando. As pessoas, na medida em que se integram e corresponsabilizam, e para isso o Sínodo tem contribuído, vão dando à Igreja um rosto diferente. O Sínodo convida-nos a refletir sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas necessidades, sobre os caminhos que queremos ou que achamos que devemos percorrer e nesse sentido, quem melhor do que os jovens para falar sobre aquilo que nós estamos a sentir? A caminhada sinodal está a ser interessante. Estou envolvido, tenho um grupo sinodal também, temos tratado os temas que vêm. Também houve agora em dezembro a Assembleia Sinodal, de qual eu sou delegado, essa Assembleia. Eu penso que ela está a decorrer normalmente. Estão a aparecer propostas interessantes.
devia ser fácil levar o Evangelho sempre na nossa vida, mas às vezes o cansaço, alguns contratempos, às vezes dificultam-no. Ao longo da nossa vida e ao longo da minha pequena caminhada de fé, há sempre momentos mais difíceis e menos bons. Claro que há momentos em que uma pessoa pensa desistir, só que acho que aqui vamos às bases e àquilo que nós temos aprendendo na nossa vivência e àquilo que também vamos vivendo nos grupos e nos movimentos a que pertencemos e que bebemos e que vale a pena continuar e vale a pena expressarmos esta fé que é Jesus Cristo e esta vivência das pequeninas coisas de Deus na nossa vida. Eu acho que a pastoral precisa muito de mais presença dos jovens. Acho que há muita gente com muita vontade de fazer muita coisa. Acho que há projetos muito bons aqui na pastoral, mas que os jovens conhecem muito pouco. Há que dar mais a cara, há que agarrar com mais força, há que querer mais. E acho que passa por aí. Se na saúde há uma afluência excessiva à urgência, acho que aqui na igreja as pessoas têm muito medo de vir aqui a este sistema de saúde da casinha coracional e de proximidade com Deus. Mais por medo, eu acho, porque depois quando vêm gostam e ficam. Este trabalho é fundamental, porque é aí justamente que a Igreja vai adquirindo um rosto diferente. Os leigos que se reúnem, acompanhados naturalmente dos seus padres, vão tomando essa consciência e isso vai alterando o rosto da Igreja. Podemos dizer que este primeiro ano terminou agora com a Assembleia Sinodal, cuja última sessão, tivemos 3 sessões, a primeira realizada no dia 17 de novembro, a segunda no dia 1º de dezembro de 2012 e a terceira em 29 de dezembro de 2012 também. Foi a primeira Assembleia Sinodal que encerrou, digamos assim, o primeiro ano de trabalho dos grupos sinodais e das diferentes comissões do Sínodo. Foi uma graça para a Diocese a iniciativa do Sínodo, que foi tomada colegialmente, essa decisão de entrarmos em Sínodo. Foi bonito até o processo de optar por o Sínodo, logo que cheguei. E depois houve um entusiasmo na preparação, na sensibilização, na motivação para se iniciar o Sínodo, tudo aquilo que é um processo de sensibilização grande. O próprio lançamento do inquérito à Diocese, onde lançámos 70 mil inquéritos para ver quais seriam os temas necessários a abordar, ou mais de imediato. Alguns partiram para outras paragens na busca de emprego. No entanto, os jovens que ficaram na região não cruzaram os braços e vivem o dinamismo próprio da idade. Nesta diocese, os convívios fraternos têm grande implantação. Os convívios fraternos são um movimento de jovens para jovens, que proporcionam uma experiência forte de fé aos jovens, que são durante 3 dias, em que debatemos 3 temas, que são Eu, Deus e os outros, e durante esses 3 dias os jovens vão vivenciando e presenciando vários testemunhos, várias partilhas, vários momentos de convívio também e de oração. Na nossa diocese funcionam normalmente 2 convívios por ano. Para além desses convívios temos sempre o pós-convívio, que é onde os jovens que participaram no convívio se voltam a encontrar, voltam a partilhar um bocadinho o que é que foi a sua experiência desde o convívio até à data, perceber como é que estão a viver a sua fé na paróquia e na diocese. E a partir daí eles terão sempre um acompanhamento da equipa coordenadora que proporcionou o convívio fraterno aos jovens. Eu, por exemplo, estou ligada a um projeto que se chama Convívios Fraternos e de cada vez que eu venho muito renovada e com um ótimo espírito, como eles me dizem. E depois, por causa disso, há muita gente que durante a minha faculdade, nomeadamente, ficou interessada e teve curiosidade e quis ir ver na altura por curiosidade e foram ficando em colegas meus que participaram por curiosidade e que hoje em dia fazem parte dos mesmos grupos comigo. O cristão não é só aquele que ama. Eu acho que o cristão é aquele que sabe ser também profissional e conjuga as 2 coisas. E esse cristão, ele influencia. Eu costumo chamar a isto ser dirigente. Dirigente é aquele que influencia. E todo o cristão é aquele que se assume, mesmo que não diga, mas para aquilo que faz, pelo exemplo que projeta, é claro que ele influencia e evangeliza. Eu, nos serviços por onde ando, eu não tenho escrito na testa sou cristão, mas as pessoas apercebem-se que há qualquer coisa ali que fazem com que se note que eu sou realmente e que professo e que tenho esta paixão, e não é preciso eu dizer. Os miúdos gostam de se sentir relacionados uns com os outros, gostam de se sentir livres, de poder decidir. É aquilo que eu digo, eles decidem desde de manhã até ao final do dia. Quando acordam, decidem se levantam ou não se levantam, se vão ou se não vão. As dinâmicas que nós criamos, a sala de aula muitas vezes é um espaço de convívio, um espaço de relação deles e os outros, perceberem que não estão no mundo eles sozinhos, que é ele e os outros. E
E este espaço que se cria, o jogo, a canção, o trabalhar muitas vezes um filme, uma atividade fora da sala de aula, muitas vezes cria a diferença. No mundo contemporâneo, as vocações sacerdotais são escassas. Compete aos padres jovens dialogar e compreender as ansiedades da juventude. Esta comunidade sacerdotal é a que tem a média etária mais baixa, temos 33 anos em média, porque temos os dois 33 anos. É um rosto jovem, sim, que as pessoas reconhecem como tal. Tentamos que não seja só isso, tentamos que seja também o rosto da continuidade do trabalho daqueles que cá estiveram antes, uns mais velhos, mais novos, creio que não, mas mais velhos. Queremos sobretudo ser rosto de igreja, com a nossa condição. Somos de facto jovens, mas também é uma coisa que passa com o tempo, não é para sempre. Cada faixa etária precisa de um testemunho diferente, apesar do central, portanto, desta entrega a Cristo e à Igreja, ao serviço, estar sempre presente. Essa manifestação tem que ser completamente diferente para cada uma destas faixas etárias, não é? Procurar ser um pouco mais arrojado junto dos jovens, mostrar um bocadinho que ser sacerdote também tem o seu quê de radicalidade, dá vontade, desafio. Depois, com os casais mais novos, procurar viver um bocadinho aquela caminhada de quem olha para o futuro, que com alguma preocupação, mas também com alguma coragem, e ao mesmo tempo unir-me a essa sua caminhada e dar um bocadinho do meu testemunho de esperança. Estamos ao serviço, por exemplo, dos mais pobres, pela ação social, mas estamos também ao serviço da cultura. Temos o espaço que é o Salão Nobre da cidade, que é a Sé, e que está aberto a todos, àqueles que acreditam, àqueles que não acreditam. Queremos dialogar com todos, com aqueles que pensam como nós e, se calhar, sobretudo, com aqueles que pensam de maneira diferente. É essa a estratégia, é de estar para todos. Nós já que muitas vezes não estamos preparados para dar respostas aos desafios que eles propõem, porque, de facto, eles querem sempre mais. E nós muitas vezes não temos ou disponibilidade ou meios, mas eles querem sempre fazer coisas muito, 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 muito à frente daquilo que nós podemos. Mas nós procuramos sempre dar o melhor. Procuramos sempre, com tudo o que nos rodeia, aproximar-nos daquilo que eles desejam. E procurar sempre outros meios. É impossível visitar Castelo Branco sem visitar a Sé de Castelo Branco. O ex-libris da cidade. E aí também é um ponto de encontro entre aqueles que acreditam e que acreditaram e que ao longo da história foram fazendo possível que um povo simples e pobre fizesse um monumento desta envergadura, e aqueles que não acreditam e que se deparam com os frutos da fé materializados em pedra, em ouro, em paramentos, em cálices, em toda a espécie de alfaias. É também um átrio da fé, é também um átrio dos gentios. A inquietação destes jovens passa muito pela proximidade, pela afetividade, pelo padre estar cada vez mais próximo das paróquias, junto das pessoas. E o que eles têm sinalizado mais é mudar um bocadinho a forma de estar do sacerdote na Eucaristia. Portanto, ser um bocadinho mais audaz, sair um bocadinho da cadeira, ir mais para junto deles. O futuro diz que é quando a gente quiser, mas as coisas não são bem assim. O futuro, sim, quer dizer, a gente tem esperança no futuro, e é por isso que estamos a trabalhar, não é? Para viver o presente com dignidade e para projetarmos o futuro também com alegria e com esperança. E é esse o nosso empenho. Apesar das contingências do presente, esta diocese tem esperança no futuro, que ajudará a eliminar as nuvens que pairam no céu.